Paris, 1919. O mundo respira. Mas é um fôlego curto, pesado e carregado de incertezas. Enquanto os vencedores da Grande Guerra celebram sob os lustres de cristal do Salão dos Espelhos em Versalhes, as cinzas de um continente devastado ainda obscurecem o horizonte. É fundamental compreender o contraste visual e emocional desse momento. A Paris festiva de 1919, transbordando de uma esperança diplomática quase ingênua, contra a Berlim sombria e marcial de 1933, onde o passo rítmico das botas militares começaria a ecoar pelas grandes avenidas. Esse arco de pouco mais de uma década revela uma verdade amarga. A paz assinada naquela mesa não foi o fim de uma era de violência, mas o solo fértil onde as sementes da próxima catástrofe foram plantadas com precisão cirúrgica. O Tratado de Versalhes foi recebido pelo povo alemão não como um acordo de paz, mas como um diktat, uma imposição unilateral e punitiva que não permitiu espaço para negociações. Imagine uma nação inteira sendo forçada, sob a ameaça de invasão imediata, a abrir mão de 13% de seu território soberano e de todas as suas colônias ultramarinas. Regiões industriais vitais, ricas em carvão e ferro, foram arrancadas do mapa germânico, deixando um corpo econômico anêmico e sem meios de subsistência. Contudo, a ferida mais profunda não foi física ou territorial, mas moral e psicológica. O artigo 231, a infame cláusula de culpa de guerra, exigia que a Alemanha aceitasse a responsabilidade total e exclusiva por todas as perdas e danos do conflito anterior. Para um povo que também perdera milhões de seus filhos nas trincheiras, ser rotulado como o único vilão da história mundial foi um golpe devastador na alma nacional, transformando o patriotismo ferido em um ressentimento tóxico que fervia silenciosamente em cada lar. As consequências financeiras desse orgulho ferido logo se tornaram tangíveis e cruéis. As reparações impostas pelas potências vencedoras eram astronômicas, valores que a economia alemã, já exaurida pelos anos de combate, simplesmente não conseguia sustentar. O resultado foi a descida vertiginosa ao abismo da hiperinflação em 1923. As crônicas dessa época descrevem cenas que parecem saídas de um pesadelo surrealista. Famílias inteiras empurravam carrinhos de mão transbordando de cédulas de bilhões de marcos apenas para comprar um único pão ou uma dúzia de ovos. O dinheiro perdeu seu propósito fundamental. Crianças usavam maços de notas inúteis como blocos de construção, e o trabalho de uma vida inteira de um operário podia evaporar em questão de horas. Essa instabilidade absoluta não apenas destruiu economias, mas aniquilou a confiança da classe média na ordem democrática e no sistema financeiro internacional. Ao mesmo tempo, a desmilitarização forçada deixou a nação em um estado de vulnerabilidade e paranoia constante. Um exército outrora imponente, reduzido por decreto a meros 100.000 homens, era visto pelos cidadãos como uma piada cruel, uma força insuficiente para defender as fronteiras contra vizinhos europeus que mantinham seus arsenais intactos. Essa insegurança física alimentou o surgimento de narrativas perigosas, sendo a mais potente delas o mito da punhalada pelas costas, ou Doodstoßlegende. Espalhou-se a crença sedutora de que o exército alemão jamais fora derrotado nos campos de batalha, mas sim traído internamente por políticos, socialistas e minorias que teriam sabotado o esforço de guerra em casa. Era uma explicação simplista e mentirosa, mas oferecia um culpado conveniente para a miséria nacional. A República de Weimar, a frágil democracia que tentava governar sobre esses escombros, nunca teve solo firme para caminhar. Berlim transformou-se em um campo de batalha político, onde milícias paramilitares de extrema esquerda e extrema direita lutavam abertamente pelo controle das esquinas. A instabilidade política era a única constante, com gabinetes caindo em sucessão, enquanto a fome e a humilhação batiam à porta. Quando olhamos para esse cenário, percebemos como o sentimento de injustiça profunda e a falta de qualquer perspectiva econômica podem agir como catalisadores para a radicalização absoluta de uma sociedade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo. Uma sociedade desesperada não busca soluções moderadas. Ela busca redentores messiânicos que prometam ordem em meio ao caos e a restauração de um orgulho que foi brutalmente pisoteado. O palco estava montado para o surgimento de vozes extremistas que transformariam essa dor em fúria organizada. O breve respiro de estabilidade que a Alemanha experimentou em meados da década de 20 era, na verdade, uma construção frágil, apoiada em alicerces estrangeiros. O plano Dawes injetava capital americano para sustentar as reparações e a indústria.
Mas essa dependência revelou-se fatal quando o mercado de ações de Nova York colapsou em outubro de 1929. O crash de 1929 não foi apenas um desastre financeiro em Wall Street. Foi o gatilho que interrompeu o oxigênio econômico da Europa. Para a Alemanha, o impacto foi imediato e catastrófico. Fábricas fecharam, bancos faliram e o desemprego disparou, atingindo milhões de cidadãos que viram sua única esperança evaporar. Homens que outrora tinham orgulho de prover para suas famílias, agora se viam em filas quilométricas de sopa, sentindo o peso da inutilidade social. Nesse cenário de desolação, o desespero tornou-se combustível para a radicalização política. Havia uma correlação direta entre o aumento das filas de desempregados e o crescimento exponencial dos votos nos extremos. O Partido Comunista e, de forma mais organizada, o Partido Nazista de Adolf Hitler. Hitler canalizou essa miséria, transformando a fome em fúria contra o sistema. Em seus discursos inflamados, ele não prometia apenas pão, mas a restauração da glória alemã através da conquista do Lebensraum, ou espaço vital. Essa crença sustentava que a suposta raça ariana necessitava de terras no leste europeu para prosperar, exigindo a subjugação dos povos eslavos. Essa ideologia não era apenas política. Era uma religião secular que colocava a pureza de sangue acima de qualquer direito humano fundamental. Era uma visão onde a guerra era uma necessidade biológica. Curiosamente, para estruturar suas políticas raciais, os nazistas buscaram inspiração em lugares inesperados. Eles estudaram as leis de segregação racial nos Estados Unidos e a narrativa do Destino Manifesto, adaptando o conceito americano de fronteira para justificar sua marcha sangrenta em direção ao leste. Enquanto a Alemanha fervia, o totalitarismo mostrava as garras em outras partes. Na Itália, Benito Mussolini consolidava seu poder absoluto com a promessa de recriar a grandeza do Império Romano. O fascismo buscava desafiar a ordem estabelecida e, em 1935, a invasão da Abissínia serviu como teste brutal para a moralidade das potências ocidentais. No outro lado do planeta, o expansionismo japonês seguia lógica semelhante na busca por matérias-primas. A invasão da Manchúria em 1931 marcou o início de uma agressão violenta contra a China. O Japão desafiou abertamente a Liga das Nações e saiu impune. Quando a organização condenou a invasão, o governo japonês simplesmente abandonou a Liga, demonstrando que a diplomacia global estava acéfala e que as regras do pós-guerra eram meras sugestões sem poder real de punição. O fracasso da Liga das Nações em punir agressores criou um precedente perigoso. Adolf Hitler e Benito Mussolini perceberam que as democracias ocidentais, exaustas e mergulhadas em crises internas, possuíam pouco apetite para confrontar a força bruta militar. Em meio a esse vácuo de autoridade, o culto à personalidade atingiu seu ápice. Através da propaganda cinematográfica e do rádio, esses líderes autoritários, incluindo Joseph Stalin no leste, foram transformados em figuras messiânicas. O rádio tornava-se a voz de um deus terreno, onipresente em cada sala de estar, moldando mentes e corações para um sacrifício supremo inevitável. Eles prometiam substituir o caos das democracias parlamentares pela ordem rígida e segurança do Estado totalitário. O cidadão comum, cansado de anos de privação e humilhação psicológica, sentia-se seduzido por essa estética de força e unidade nacional. O indivíduo fundia-se à massa e o Estado tornava-se a única fonte de verdade. Essa convergência fatal de crise econômica, expansionismo territorial e o colapso das instituições criou uma atmosfera elétrica, onde qualquer faísca poderia incendiar o continente. Enquanto as potências tradicionais tentavam fechar os olhos para o abismo, ignoravam que o tempo da diplomacia estava chegando ao seu fim inevitável e a sombra do conflito crescia de forma incontrolável por toda a Europa. Enquanto a sombra do conflito se alongava sobre o mapa europeu, as potências democráticas, lideradas pela Grã-Bretanha e pela França, mergulharam na controversa política de apaziguamento. Não era mera covardia, mas um trauma coletivo profundo. As cicatrizes da Grande Guerra ainda latejavam na carne daquelas nações. Eles acreditavam que, ao ceder a certas exigências territoriais de Adolf Hitler, poderiam saciar o apetite expansionista do Terceiro Reich e evitar que uma nova geração fosse dizimada nas trincheiras. No entanto, essa passividade apenas alimentou a audácia do ditador alemão. Hitler observava a reação tímida do Ocidente com desprezo, interpretando cada concessão como um sinal inequívoco de fraqueza, convencido de que as democracias eram decadentes e sem coragem para o combate real.
O primeiro grande teste veio com a remilitarização da Renânia, uma violação direta do Tratado de Versalhes. Quando as tropas alemãs marcharam para aquela zona desmilitarizada e nenhuma arma francesa foi disparada, o caminho para a agressão ficou escancarado. Pouco depois, em 1938, ocorreu o Anschluss, a anexação da Áustria. Berlim e Viena tornaram-se uma só voz sob a suástica, enquanto o mundo assistia em um silêncio paralisado. A estratégia de Hitler era fatiar a ordem internacional como se fosse um banquete, pedaço por pedaço, até que restasse pouco da soberania alheia. O ponto culminante dessa diplomacia falida foi a Conferência de Munique. Ali, Neville Chamberlain e Édouard Daladier sentaram-se à mesa com Hitler e Benito Mussolini para decidir o destino da Tchecoslováquia, sem sequer convidar os representantes tchecos para a sala. Ao entregar a região dos Sudetos sob o pretexto de garantir a paz para o nosso tempo, os líderes aliados sacrificaram uma democracia soberana no altar do medo. Chamberlain retornou a Londres agitando um pedaço de papel como se fosse um talismã contra a barbárie, sem perceber que o documento era apenas uma autorização assinada para o próximo passo nazista. Em menos de um ano, Hitler provaria que as promessas de ditadores são escritas na areia, ocupando o restante do território tcheco sem disparar um único tiro. Porém, a manobra diplomática mais chocante ocorreu nos bastidores do Kremlin. Em agosto de 1939, o mundo paralisou diante da notícia do pacto Molotov-Ribbentrop. Adolf Hitler e Joseph Stalin, inimigos que haviam passado anos trocando insultos, assinaram um pacto de não agressão. Sob a superfície de uma amizade forçada, escondia-se um protocolo secreto que dividia o leste europeu em esferas de influência. Para Hitler, era a jogada de mestre para evitar uma guerra em duas frentes. Para Stalin, era o tempo necessário para reconstruir suas forças militares. A Polônia, espremida entre dois gigantes totalitários, estava agora condenada ao desaparecimento. A madrugada de 1º de setembro de 1939 marcou o fim da ilusão. Com o uso da estratégia de Blitzkrieg, a guerra relâmpago que combinava tanques e aviação em um movimento de destruição, a Alemanha invadiu a Polônia. O impacto foi imediato e devastador. Grã-Bretanha e França, finalmente percebendo que o apaziguamento havia apenas pavimentado a estrada para o desastre, declararam guerra contra o Reich. O que se seguiu foi o maior conflito da história humana, uma conflagração global. Paira a dúvida se a tragédia era evitável ou se a visão de mundo dos regimes totalitários tornava o confronto uma necessidade inevitável de suas naturezas. O custo desse fracasso diplomático foi imensurável, resultando em milhões de mortos e na destruição de cidades. O mapa do mundo foi redesenhado sobre cinzas e sangue, marcando o fim da hegemonia europeia e o nascimento de uma nova ordem global dominada pela Guerra Fria entre EUA e URSS. Ao olharmos para os anos 30, vemos um espelho sombrio que reflete nossos próprios medos. Diante das crises econômicas e da instabilidade política hoje, quais sinais de perigo estamos ignorando? A história não se repete exatamente, mas muitas vezes rima, e os ecos de 1939 servem como um lembrete de que a paz, uma vez perdida, exige um preço de sangue que a humanidade nunca deve pagar novamente.